Bem-vindo à capacitação online sobre o conforto térmico. Esta é a quarta capacitação online promovida pela equipa do EcoAP e visa dar a conhecer conceitos e sistemas eficientes relacionados com o conforto térmico, apresentar a calculadora de climatização do EcoAP e alguns dos casos de sucesso. Caso esteja a ver esta capacitação no YouTube, poderá clicar em Mostrar mais na descrição e selecionar o capítulo desejado. Primeiramente, na secção Enquadramento, irão ser apresentados alguns conceitos relacionados com o conforto térmico. De seguida, apresentam-se os diferentes tipos de isolamento a aplicar à envolvente e os principais sistemas técnicos relacionados com a climatização. A quarta secção será dedicada às ações de manutenção que podem contribuir para a eficiência do nosso sistema. Na quinta secção, serão apresentadas algumas medidas de melhoria de eficiência energética, por forma a reduzir os custos com a energia elétrica. Seguidamente, vamos apresentar a calculadora de climatização do EcoAP, que em passos muito simples permite calcular o investimento estimado com medidas de eficiência energética, a economia e o período de retorno do investimento. Faremos um pequeno resumo, onde vamos sintetizar a informação mais importante e, por fim, apresentaremos alguns dos casos de sucesso da Administração Pública Central, entidades que já adotaram medidas de eficiência energética nas suas instalações e que já se encontram a economizar. Grande parte do nosso tempo é passado no interior dos edifícios, quer seja a trabalhar, quer seja em casa, sendo por isso da maior importância que os edifícios garantam condições de conforto e de salubridade. O conforto térmico de um edifício depende fundamentalmente de três aspectos: utilizadores e atividades envolvida, envolvente e sistemas técnicos. Do ponto de vista da ergonomia, o equilíbrio da temperatura do corpo humano é influenciado e condicionado por variáveis individuais e ambientais. As variáveis individuais podem estar relacionadas com parâmetros fisiológicos, tais como o próprio metabolismo ou a temperatura do corpo. Existem ainda outras variáveis individuais que afetam o nosso conforto, como é o caso do vestuário e fatores psicológicos. Relativamente aos fatores psicológicos, somos condicionados pelas nossas experiências anteriores, pela personalidade, pela faixa etária, pelo género e até mesmo pelo aspecto cultural ou estético. Já vos aconteceu certamente, num dia de verão, chegarem ao escritório depois do almoço e sentirem que o escritório está um gelo, mas provavelmente está à mesma temperatura de quando saíram. No entanto, como a vossa experiência anterior foi estar na rua com 35 graus, sentem que o escritório está mais frio. Por outro lado, existem variáveis ambientais que afetam o conforto térmico, tais como a temperatura e a velocidade do ar interior, a umidade relativa e a temperatura média radiante, que é a temperatura na superfície dos elementos na área circundante. Um dos exemplos são as ventoinhas. As ventoinhas não fazem frio. No entanto, como aceleram a velocidade do ar, dão a sensação de fresco. Todas estas variáveis têm impacto na nossa sensação de conforto térmico. De seguida, vamos caracterizar as envolventes opacas e envidraçadas. Elementos como paredes, coberturas, pavimentos, portas e vãos envidraçados contribuem para o contraste térmico entre o interior do edifício e o ambiente exterior. Quando não há documentação das intervenções num determinado edifício, é difícil saber o tipo de cobertura ou parede e se tem ou não isolamento térmico. No entanto, de acordo com o ano de construção, pode ter-se uma ideia de qual é o tipo de envolvente opaca e se está ou não aplicado isolamento térmico. Por exemplo, uma cobertura de um edifício construído antes de 1960 e que não tenha sido alvo de reabilitação não terá isolamento, e a cobertura será em estrutura de madeira. Por oposição, a cobertura de um edifício construído após 2013 terá isolamento térmico entre 70 a 80 mm. O mesmo acontece com as paredes. Uma parede anterior a 1960 será uma parede de pedra solta ou aparelhada e não terá isolamento. Por oposição, uma parede construída após 2013 será uma parede dupla de alvenaria de tijolo ou simples isolada pelo exterior, e o isolamento será entre 40 a 60 mm. Isto acontece porque os regulamentos em matéria de eficiência energética vão sendo mais exigentes ao longo dos anos. O isolamento térmico é fundamental para a boa eficiência energética de um edifício, na medida em que ajuda a minimizar as trocas térmicas excessivas entre o interior e o exterior. Ou seja, evita que se verifiquem perdas de calor nas estações mais frias, mantendo a casa mais quente, ou que, por outro lado, exista um sobreaquecimento dos espaços nas estações mais quentes, ajudando a manter a casa mais fresca. Deste modo, o isolamento é determinante para reduzir os custos relacionados com o consumo de energia em equipamentos de climatização. Para medir a quantidade de calor que atravessa um elemento construtivo, uma parede, uma janela ou um pavimento, utiliza-se o coeficiente de transmissão térmica, U, que é expresso em Watt por metro quadrado vezes Kelvin. Quanto menor for o valor de U, melhor o isolamento térmico. Existem diferentes tipos de isolamento com diversos valores de U. O primeiro é o aglomerado de cortiça,
que se trata de um derivado da cortiça, um material natural e renovável. É uma solução com elevado desempenho de isolamento, não só térmico, mas também acústico e antivibrático. É indicado para ser aplicado em paredes exteriores, interiores e duplas, lajes, coberturas planas e inclinadas. Seguidamente, apresentamos o poliestireno extrudido, também conhecido por XPS. É um produto sintético proveniente do petróleo. Estas placas de poliestireno extrudido são altamente resistentes à absorção de água e resistentes à difusão de vapor de água, mas como se não, têm o facto de serem combustíveis e arderem rapidamente se expostas a fogo intenso. Como isolamento, poderemos aplicar também o poliestireno expandido, conhecido por EPS. À semelhança do XPS, é também um produto sintético proveniente do petróleo. Como vantagem, tem o facto de ser leve e de fácil manuseamento e aplicação. Tem também uma elevada resistência mecânica e é quimicamente resistente. Além disso, tem uma elevada durabilidade. É versátil e pode ser facilmente ajustado de acordo com as necessidades de construção. Seguidamente, apresentamos as lãs minerais, que podem ser de vidro ou de rocha. A lã de vidro é um dos isolantes térmicos mais usados no mundo. Produzida a partir de sílica e sódio, aglomerados por resinas sintéticas. É comercializada em rolos e painéis, com diversas densidades e espessuras, ajustadas a diferentes necessidades. A grande vantagem deste isolante é que, além de leve, é fácil de manusear e de cortar. Além disso, por não ser inflamável, evita a propagação das chamas. A lã de rocha provém de fibras minerais de rochas vulcânicas, como o basalto e o calcário. É produzida a partir de lã mineral que, depois de aquecer as rochas basálticas e outros minerais a elevadas temperaturas, se transformam em filamentos que dão origem à lã de rocha. A seu favor, tem elevada durabilidade e o facto de ser um bom isolante térmico e acústico, ser incombustível e resistente à água. Apresentamos ainda o poliuretano, que pertence à classe dos polímeros, tendo por matéria-prima o petróleo. Como principais características da espuma de poliuretano, é de se destacar o facto de ser um bom isolante térmico, resistente à água, ter capacidade de aderir a qualquer superfície de material utilizado na construção, ter baixo peso de isolamento, evitando a sobrecarga de estruturas, alta durabilidade, eliminação de condensações e baixo coeficiente de transmissão térmica. Por fim, pode ainda adicionar-se betonilha com isolamento térmico, tipicamente utilizado em coberturas. Há quem diga que as janelas são os olhos da casa, mas são também o nariz e a pele, pois para além de controlar a entrada de luz, controlam também a entrada de calor e de ar, desempenhando um papel fundamental na eficiência energética e no conforto térmico do edifício. As janelas, se por um lado contribuem para aquecer, por permitirem a entrada de radiação solar, por outro, são elementos que, por terem materiais menos isolantes, vidros e caixilhos de alumínio, são mais propícios à transmissão de calor. São também zonas por onde as infiltrações de ar ocorrem, podendo muitas das vezes criar situações de desconforto no interior dos edifícios. Cerca de 30% da energia consumida no edifício pode ser desperdiçada através das janelas, se estas não forem eficientes do ponto de vista térmico. De acordo com o tipo de abertura, as janelas podem ser fixas, quando não abrem nem fecham, podem ser do tipo batente, quando abrem e fecham como as portas, sendo este sistema muito bom vedante, podem ser de correr, também conhecidas como deslizantes, sendo este sistema menos eficiente no que respeita à permeabilidade ao ar do que as anteriores, podem ser pivotantes vertical ou horizontal, quando os seus apoios se encontram ao meio da janela. Existe também o sistema de guilhotina, muito utilizado em casas mais antigas. Pode ainda encontrar-se o sistema projetante, onde os apoios da janela são na parte superior e a abertura é feita projetando a janela para o exterior. E mais recentemente surgiram os sistemas oscilo-batentes e basculante, sendo que o oscilo-batente é o sistema mais completo, permitindo abrir a janela totalmente, à semelhança do batente, mas permite ainda abrir a janela como basculante, por forma a promover o arejamento do edifício. Após analisadas as tipologias das janelas relativamente à abertura, vamos então analisar a sua constituição. Comecemos pelo vidro. Relativamente aos vidros, estes podem ser simples, quando temos apenas uma lâmina, podem ser duplos ou até mesmo triplos, muito embora em Portugal não seja comum a utilização de vidros triplos. No caso dos vidros duplos, a sua grande maioria tem apenas ar no seu interior. No entanto, alguns fabricantes disponibilizam vidros duplos com gás inerte no seu interior para reduzir o coeficiente de transmissão térmica. É ainda possível encontrar vidros duplos colados. Este tipo de solução é utilizado essencialmente quando se pretende aumentar as características estruturais da janela. Relativamente à caixilharia, que é no fundo toda a moldura da janela, poderemos ter diversas hipóteses ao nível do material, desde PVC, madeira, alumínio, alumínio com corte térmico ou até algumas junções dos materiais, como alumínio por fora e madeira por dentro. Devido ao alumínio ter um comportamento pior ao nível térmico do que a madeira e o PVC, houve a necessidade de acrescentar uma descontinuidade de material na caixilharia de alumínio. A esta solução chamamos de corte térmico. Deste modo, é possível ter janelas de alumínio com corte térmico
com valores de coeficiente de transmissão térmica muito semelhantes ao PVC. A escolha de uma janela adequada é muito importante, sendo este capítulo abordado novamente nas medidas de eficiência energética. Ainda assim, fica desde já a nota de que os vidros simples deixam que entre cerca de 75% do calor vindo do exterior. Ao instalar vidros duplos, consegue-se uma redução para valores na ordem dos 20%, e se tratarem de vidros duplos com perfis isolantes, pode chegar-se a valores na ordem dos 6 a 7%. Os dispositivos de sombreamento permitem controlar a entrada de radiação dentro dos edifícios, permitindo assim reduzir a entrada de calor. Podem ser interiores ou exteriores e podem ser fixos ou móveis. Estes dispositivos podem também contribuir para uma redução do coeficiente de transmissão térmica da janela. No caso das portadas opacas, cria uma pequena caixa de ar estanque, que serve de isolante térmico no período noturno. Devem preferencialmente ser instalados do lado de fora do edifício e relativamente às persianas deve optar-se por cores claras. Na secção Sistemas Técnicos apresentam-se os principais equipamentos de aquecimento, arrefecimento e ventilação. Quando se pretendem obter determinadas condições de conforto térmico e de controle das condições ambientais interiores, em permanência ou pelo menos durante determinados períodos, torna-se inevitável o recurso a sistemas de climatização. Muito embora existam atualmente soluções construtivas passivas que permitem obter edifícios de elevada eficiência energética, as Passive House. Ainda assim, poderá não ser possível garantir permanentemente as condições de conforto nos edifícios sem recurso a aquecimento ou arrefecimento auxiliar. Deste modo, torna-se necessário recorrer ao AVAC. AVAC significa aquecimento, ventilação e ar-condicionado, referindo-se às três funções principais intimamente relacionadas. Também é possível encontrar as siglas HVAC, que derivam do inglês e significam Heating, Ventilating and Air Conditioning. Ocasionalmente, a refrigeração também é incluída no âmbito desta tecnologia, aparecendo um R à frente das siglas AVAC ou HVAC, se for em inglês. Relativamente aos sistemas técnicos, podemos dividi-los desde logo em arrefecimento e aquecimento. Comecemos então pelo arrefecimento. Só é possível arrefecer um espaço através de sistemas de compressão, visto que não é possível produzir frio, pois apenas podemos transferir calor de um meio para o outro. Mas antes de avançarmos para a caracterização dos equipamentos, vamos primeiro perceber o que é um sistema de compressão e como é que podemos transferir calor entre espaços. E dentro de instantes, voltaremos novamente a este diapositivo. Vamos então analisar este processo que tem início no compressor. O compressor fornece trabalho ao sistema por intermédio do motor elétrico, passando o fluido de baixa para alta pressão. Este processo, para além de elevar a pressão, eleva também a temperatura do fluido frigorífico. Seguidamente, o fluido desloca-se para o condensador, onde liberta calor a uma pressão constante, passando do estado gasoso para o estado líquido. É nesta fase que se pode dizer que estamos a aquecer um determinado espaço. O fluido desloca-se então para uma válvula de expansão, onde o seu volume aumenta, fazendo com que a pressão e a temperatura desçam, deixando o fluido ávido a absorver calor. Por fim, o fluido desloca-se para o evaporador, onde absorve o calor do espaço a uma pressão constante. Através desta absorção de energia, passa novamente ao estado gasoso, seguindo para o compressor e fechando assim o ciclo. É através desta absorção de calor que nós dizemos que o ar-condicionado está a fazer frio. Mas no fundo, ele não está a fazer frio nem calor, está apenas a mover a energia de um espaço para o outro. Este tipo de equipamento tem uma particularidade: a sua performance energética é calculada de forma diferente dos restantes equipamentos e tem o nome de COP, Coefficient of Performance, quando está a funcionar em aquecimento, e a ER, Energy Efficiency Ratio, quando está a funcionar em arrefecimento. No fundo, é o quociente entre a potência térmica fornecida ou removida pela máquina a dividir pela potência elétrica consumida pela máquina. No exemplo à direita, estamos perante uma chapa característica de uma bomba de calor. Tipicamente, a chapa contém informações para o cooling, que significa arrefecimento, e para o heating, que significa aquecimento. Como referido, para o cálculo do ER, teremos de fazer o quociente entre a capacidade em arrefecimento e a potência fornecida ao equipamento. Através da figura, poderemos verificar que a potência térmica de arrefecimento é de 7,1 kW. E para obter essa potência térmica, teremos de ceder 2,32 kW elétricos. Fazendo o quociente entre os 7,10 e os 2,32 kW, chegamos ao valor de ER, que é 3,06. O mesmo raciocínio é aplicado para o cálculo do COP, fazendo o quociente entre a potência térmica em aquecimento e a potência elétrica, obtendo o valor de 3,43. Tanto o COP como o ER são medidos para condições muito específicas de funcionamento dos sistemas de compressão, pelo que acabam por não refletir a verdadeira eficiência da máquina no seu funcionamento anual. Deste modo, foram mais recentemente criados dois indicadores, o SCOP e o SER.
O S significa seasonal, traduzindo para o português, sazonal. A eficiência sazonal é uma nova forma de medir a verdadeira eficiência energética da tecnologia de aquecimento e arrefecimento ao longo de todo o ano. Esta nova medida concede uma indicação mais realista da eficiência energética e do impacto ambiental de um sistema. O novo método de classificação da eficiência energética é promovida pela Diretiva da União Europeia de Ecodesign, que especifica os requisitos mínimos de concepção ecológica que os fabricantes têm de integrar nos respectivos produtos que utilizam energia. O SR e o SCOP medem o consumo de energia anual e a eficiência na utilização diária normal. A longo prazo, estes parâmetros consideram as flutuações de temperatura e os períodos de stand-by para conceder uma indicação clara e fiável da eficiência energética típica ao longo de uma estação completa de aquecimento ou arrefecimento. Voltando ao slide inicial, podemos observar que os sistemas de produção térmica para arrefecimento podem ser divididos em sistemas individuais e sistemas centralizados. Tipicamente, nos sistemas individuais, é necessária uma máquina por espaço. No caso dos centralizados, uma máquina exterior tem a capacidade de climatizar mais do que um espaço. Começando pelos sistemas individuais, estes podem ser divididos em unidades de expansão direta do tipo split ou multi-split e poderemos ter também o caso das rooftop. As unidades do tipo split são caracterizadas por terem a unidade evaporadora no interior do espaço a climatizar e a unidade condensadora no exterior. Tipicamente, uma unidade condensadora alimenta uma unidade evaporadora. No caso dos multi-split, a unidade condensadora pode alimentar mais do que uma unidade evaporadora. No entanto, continuam a estar incluídos nos sistemas individuais. Ainda nas unidades compactas, poderemos ter as rooftop. Este tipo de equipamentos são utilizados para climatizar espaços grandes, tais como cinemas, supermercados, teatros, entre outros. Este sistema funciona de forma ligeiramente diferente dos split, pois em vez de haver uma unidade evaporadora no interior do edifício e uma unidade condensadora no exterior, está tudo concentrado no mesmo equipamento. A rooftop tem a particularidade de enviar o ar já tratado para o interior do edifício através de condutas. Os sistemas centralizados são geralmente utilizados para grandes edifícios com áreas grandes a climatizar. O sistema VRV ou VRF, que significa volume de fluido variável, pode ter até 64 unidades interiores. Este equipamento é também um equipamento de expansão direta e, à semelhança do split, a unidade condensadora está no exterior e as evaporadoras estão no interior. Este tipo de sistemas tem ainda a particularidade de poderem ter a capacidade de fazer frio numa determinada zona do edifício e, em simultâneo, fazer calor numa outra zona. Por fim, são apresentados os chiller, que podem ser arrefecidos a ar ou arrefecidos a água. Enquanto que no caso das unidades de expansão direta, o fluido que circula entre as unidades interiores e exteriores é um fluido frigorífico, no caso do chiller é água. O chiller é, portanto, uma máquina que faz água fria e que depois distribui, através de um sistema de bombagem, até às unidades interiores. O chiller arrefecido a água tem um funcionamento semelhante ao chiller normal. No entanto, em vez de promotar o calor com o ar, tem um circuito de água para o fazer, tornando-o mais eficiente. O chiller bomba de calor tem capacidade de fazer água fria ou água quente, e alguns chiller têm também já a capacidade de fazer frio e calor em simultâneo. São os chamados chiller a 4 tubos. Os fabricantes desenvolveram esta tecnologia porque, de facto, há edifícios que podem necessitar de arrefecimento e aquecimento em determinadas zonas do edifício em simultâneo. Os sistemas apresentados anteriormente têm também a capacidade de fazer calor. Para que estes equipamentos consigam fazer calor, eles trocam o ciclo de funcionamento e a unidade evaporadora, que anteriormente removia o calor do interior do espaço, passa a ser a unidade condensadora, que introduz calor dentro do espaço. Toda esta alteração é feita de forma automática. Existem ainda outros equipamentos que têm apenas a capacidade de produzir calor, como é o caso do radiador elétrico, da salamandra ou do termoventilador, que se enquadram na categoria dos sistemas individuais. Nos sistemas centralizados, podemos ainda incluir as caldeiras, sejam elas a biomassa, gás natural, GPL ou gasóleo, e associadas às caldeiras poderemos ainda ter incorporados painéis solares térmicos. As caldeiras para climatizar, por vezes, também são utilizadas para a produção de águas quentes sanitárias. Vamos então caracterizar equipamento a equipamento. Comecemos pelo split. Split significa divisão, e este nome foi dado a este equipamento porque a unidade evaporadora fica dentro do espaço a climatizar e a unidade condensadora fica no exterior. Este equipamento produz calor ou frio através de um processo de compressão, como já explicado anteriormente. Os requisitos mínimos de eficiência destas unidades de produção térmica, após 31 de dezembro de 2015, postulados na Portaria 349-D de 2013, são de 3,4 para o COP e de 3 para o EER, para este tipo de tecnologia. As unidades de expansão direta do tipo multi-split são equipamentos idênticos ao split. Contudo, permitem que uma unidade exterior alimente mais do que uma unidade interior.
Os requisitos mínimos de eficiência destas unidades de produção térmica, após 31 de dezembro de 2015, postuladas na Portaria 349-D de 2013, são de 3,4 para o COP e de 3 para o ER. A rooftop é um equipamento que produz calor ou frio através de um processo de compressão e é composta por uma unidade compacta, onde é aquecido ou arrefecido o ar, que será distribuído até às unidades interiores através de condutas. Estes equipamentos podem ser arrefecidos ou aquecidos à água, sendo associado a um chiller, aumentando imenso a sua performance. A rooftop tem a particularidade de distribuir o ar já tratado às unidades interiores. Como já referido, é um equipamento muito utilizado para climatizar espaços com grandes volumes, como teatros, cinemas ou grandes lojas. Os requisitos mínimos de eficiência energética das unidades de produção térmica, após 31 de dezembro de 2015, postulados na Portaria 349-D de 2013, para este tipo de tecnologia são de 3.2 para o COP e de 2.8 para o ER, caso sejam arrefecidos a ar. Se forem arrefecidos a água, então as suas eficiências têm de ser 4.4 para o COP e 4.1 para o ER. À semelhança dos equipamentos multi-split, o sistema VRV ou VRF é também um sistema de expansão direta. No entanto, tal como a sigla indica, VRV ou VRF, significa que estamos perante um sistema com fluxo refrigerante variável. Esta tecnologia permite circular apenas a quantidade mínima de fluido frigorífico necessária, tornando-o mais eficiente que um sistema multi-split. Este equipamento permite ainda aos utilizadores finais controlar individualmente várias zonas de ar-condicionado em simultâneo e permite ainda aquecer uma determinada zona do edifício enquanto arrefecemos uma outra zona. Por fim, pode ainda salientar-se que apenas uma unidade exterior pode acomodar até 64 unidades interiores, tornando um sistema muito versátil. Os requisitos mínimos de eficiência destes equipamentos, após 31 de dezembro de 2015, postulados na Portaria 349-D de 2013, são de 3.4 para o COP e de 3 para o ER. O chiller é um equipamento que produz água fria para ser distribuída até às unidades interiores por intermédio de bombas, ou até às unidades de tratamento de ar. Caso seja um chiller bomba de calor, para além da água fria, produz também água quente. Os chiller são equipamentos bastante eficientes e, caso sejam 4 tubos, permitem, à semelhança dos sistemas VRV, aquecer um dado espaço e arrefecer outro espaço em simultâneo. A grande diferença entre o chiller e o VRV é que no caso do chiller é produzida água fria ou quente que vai até às unidades interiores. No caso do VRV é o próprio fluido frigorífico que vai até às unidades interiores. Os requisitos mínimos de eficiência para o chiller, arrefecidos a ar após 31 de dezembro de 2015, postulados na Portaria 349-D de 2013, são de 3 para o COP e de 2.9 para o ER. O chiller arrefecido a água é um equipamento que produz água fria para ser distribuída até às unidades interiores por intermédio de bombas. O seu funcionamento é semelhante ao chiller visto anteriormente, com a particularidade do arrefecimento ser feito à água, tornando-o mais eficiente. Este tipo de equipamento poderá ter uma torre de arrefecimento para libertar o calor, ou então poderá aproveitar ainda este calor para as águas quentes sanitárias. Visto ser um sistema tão eficiente, os requisitos mínimos de eficiência das unidades de produção térmica, após 31 de dezembro de 2015, postulados na Portaria 349-D de 2013, são mais exigentes para este tipo de tecnologia, 4,15 para o COP e de 4,65 para o ER. Os aquecedores elétricos são, no fundo, equipamentos que convertem energia elétrica em calor através do efeito de Joule. São muito utilizados porque são baratos e portáteis, podendo ser facilmente mudados de divisão para divisão, bastando ligar a uma ficha elétrica. Em contrapartida, devido à sua baixa performance energética, consomem muita energia elétrica. O seu rendimento é de aproximadamente 100%. No entanto, se os compararmos com o split, por cada kWh de energia elétrica fornece 3 ou 4 de energia térmica, chegamos à conclusão que um aquecedor elétrico consome 3 a 4 vezes mais do que um split. O princípio de funcionamento de um termoventilador é semelhante ao do aquecedor elétrico apresentado no diapositivo anterior. No entanto, o termoventilador possui uma ventoinha para promover a distribuição de calor. A maior parte destes equipamentos pode ter a hipótese de funcionar apenas como ventoinha. Como já referido no diapositivo anterior, este tipo de equipamentos é muito utilizado porque são mais baratos e portáteis, podendo ser facilmente mudados de divisão para divisão, bastante para isso ligar a uma ficha elétrica. Em contrapartida, devido à sua baixa performance energética, consomem muito mais energia elétrica. A salamandra é um equipamento que produz calor através da queima de combustível, seja ele biomassa, gás natural, GPL, entre outros. Embora não tenha requisitos mínimos para edifícios de serviços, pode-se tomar como referência a Portaria 349-B de 2013, que indica que para habitações a eficiência mínima aplicável a caldeiras, recuperadores de calor e salamandras a biomassa é de 75%.
A caldeira à biomassa é um equipamento de queima de combustível que aproveita a energia presente na biomassa, transferindo-a para a água através de um prometedor de calor exposto às chamas de queimadores. Quando comparado com uma caldeira a gás natural, a sua eficiência é na generalidade inferior. No entanto, o custo dos pellets é bastante reduzido, tornando o período de retorno do investimento bastante interessante. Por outro lado, como se considera que o combustível, neste caso a biomassa, durante o seu ciclo de vida absorveu todo o CO2 que emana quando está a ser queimada, então considera-se que as emissões resultantes do processo de queima são nulas. Deve ainda ter-se em atenção o espaço que necessitamos para armazenar os pellets. Por fim, embora não exista um requisito mínimo para caldeiras a biomassa para edifícios de serviços, pode considerar-se a eficiência mínima aplicável a caldeiras recuperadores de calor e salamandras a biomassa, presente na Portaria número 349/B/2013, na tabela I19, que nos indica que a eficiência mínima será de 75%, algo que não é difícil de encontrar no mercado, pois já existem caldeiras a biomassa com rendimentos acima dos 85%. As caldeiras de queima de combustível são equipamentos que utilizam energia presente nos combustíveis, transferindo-a para a água através de um prometedor de calor exposto às chamas de queimadores. Podem utilizar combustíveis como gás natural, gás propano ou butano, biomassa ou gasóleo de aquecimento. Os requisitos mínimos de eficiência das unidades de produção térmica, após 31 de dezembro de 2015, postulados na Portaria 349/D/2013, são de 89% para este tipo de equipamentos. As caldeiras de condensação são idênticas às apresentadas no diapositivo anterior. No entanto, têm a particularidade de aproveitarem o calor presente nos gases de exaustão, transmitindo ao circuito de água quente sanitária ou de aquecimento ambiente. Os rendimentos indicados pelos fabricantes nos catálogos das caldeiras de condensação são de 108 a 109%, uma vez que dizem respeito a um poder calorífico inferior, isto sem ter em conta o calor latente do combustível. Tratando-se assim de valores obtidos em ensaios realizados pelas próprias marcas e em condições ótimas de funcionamento. Num sistema com caldeiras tradicionais, raramente se consegue ultrapassar o rendimento de 90%. Se forem caldeiras antigas ou com fraca manutenção, este valor baixa para 80% ou inferior. Parte da eficiência das caldeiras de condensação deve-se a quando trabalham a potências baixas, e por isso há que evitar arranques contínuos e paragens das caldeiras tradicionais, pois geram picos de grande consumo. Assim, os valores reais que se devem obter de uma caldeira de condensação devem rondar os 96 ou 97% do rendimento nominal. Um sistema solar térmico converte a radiação solar em calor útil através dos coletores solares. A captação é feita através dos painéis e transfere essa radiação para um fluido. Esse fluido, por sua vez, permuta a energia com a água através de um prometedor, sendo depois armazenada num depósito, permitindo assim a utilização da água quente nos períodos em que as necessidades não coincidem com a disponibilidade solar. Os painéis solar térmicos não são, na sua generalidade, suficientes para produzir toda a água quente necessária, implicando a necessidade de dispor de sistemas de apoio. Ainda assim, esta solução permite reduzir significativamente os consumos de energia no aquecimento de água. Existem tipicamente dois rendimentos associados aos painéis solares térmicos. O que apresentamos em primeiro lugar no diapositivo é o rendimento óptico, que diz respeito ao próprio painel e que está relacionado com a capacidade que o próprio painel tem para absorver a radiação solar. Este rendimento varia entre 70% a 80%. Existe depois um segundo rendimento, que é o rendimento global do sistema, ou a produtividade, e que está relacionado com todos os componentes do sistema solar térmico. Este segundo rendimento já é mais baixo e ronda os 40% a 55%. Após concluída a apresentação dos sistemas de produção de frio e de calor, passamos para a apresentação dos sistemas de ventilação. Os sistemas de ventilação podem estar divididos em ventilação natural, quando se adotam estratégias assentes na arquitetura do edifício para promover a ventilação; ventilação mecânica, quando a ventilação é promovida por ventiladores de insuflação ou extração ou até mesmo de unidades de tratamento de ar; e, por fim, ventilação mista, quando se recorre a ventilação mecânica e natural em simultâneo. Dependendo da forma como está instalado o ventilador, este pode servir para insuflar ou extrair o ar, sendo muito utilizado no modo de insuflação, quando se pretende funcionar com pressões positivas em determinados compartimentos, ou por outro lado, podem ser encontrados no modo de extração, quando se pretende remover odores, como é o caso das casas de banho, refeitórios e ou cozinhas. UTA ou UTAN é a abreviatura para a Unidade de Tratamento de Ar no caso da UTA e de Unidade de Tratamento de Ar Novo no caso da UTAN. Este equipamento pode simplesmente ter a função de melhorar a qualidade do ar através de uma unidade de filtragem ou de o condicionar, através de baterias de aquecimento ou arrefecimento prometendo energia térmica com os equipamentos produtores, tais como a água quente da caldeira ou fria do chiller, ou até mesmo com o fluido frigorífico de um VRF. Estes sistemas podem ainda ter prometedores de calor cruzados ou rodas térmicas para aumentar a sua eficiência.
Seguidamente, são apresentadas algumas das ações de manutenção essenciais para o bom funcionamento dos sistemas de aquecimento, de arrefecimento e de ventilação, recomendando-se para o efeito que sejam seguidas as especificações dos fabricantes. Uma questão crucial para os sistemas técnicos de climatização é a otimização da sua operação e manutenção de modo a proporcionar o máximo conforto ao menor custo. Esta situação está dependente da existência de um plano de manutenção preventiva, o PMP, elaborado e acompanhado por um time, um técnico de instalação e manutenção, que estabeleça claramente as tarefas previstas, tendo em consideração as instruções dos fabricantes e instaladores. Nesta secção, descrevem-se as principais ações de manutenção aplicadas às instalações de climatização, que podem reduzir o consumo de energia dos equipamentos e que podem, adicionalmente, aumentar o seu tempo de vida. As ações de manutenção preventiva dos sistemas de produção de frio e calor, através de sistemas de compressão, deverá ter especial incidência nos compressores. De forma genérica, recomenda-se inspecionar, de forma tátil e auditiva, os ruídos, vibrações ou aquecimentos inesperados no compressor e ventilador. Consultar os registros das temperaturas e pressões de entrada e saída de água e ver se existem grandes oscilações. Verificar as pressões dos manómetros dos equipamentos e verificar se os apoios antivibráticos, compressor e ventilador, apresentam desgaste. Por fim, verificar o estado dos isolamentos térmicos. Relativamente às caldeiras de combustão, devem limpar-se periodicamente os promotores de calor, uma vez que depois limpos permitem trocas de calor mais eficientes e garantem que a caldeira trabalhe com elevada eficiência. Esta operação deve ser acompanhada de uma vistoria geral do equipamento, garantindo que todas as sondas e sistemas de controle se encontram a funcionar corretamente. Outro parâmetro a ter em atenção é a qualidade da água de alimentação, que deverá ser analisada periodicamente, pois a natureza química dos sais nas águas de alimentação às caldeiras poderá corroer as tuagens, válvulas, bombas e outros componentes do sistema, como radiadores e convectores, para além de incrustações salinas nas paredes, diminuindo a eficiência da transferência de calor. Sabia que 1 milímetro de incrustações nas tubagens representa um incremento no consumo de energia de 7% para satisfazer as mesmas necessidades de aquecimento? Um outro parâmetro a avaliar na caldeira de combustão é a eficiência da própria combustão. Esta avaliação é feita através da monitorização do oxigênio ou do dióxido de carbono ou do monóxido de carbono contidos nos gases de exaustão. A monitorização destes componentes permite adequar o valor do excesso de ar da combustão, proporcionando elevadas economias de energia. O excesso de ar da combustão deve ser mantido no ponto ótimo recomendado pelo fabricante, de forma a permitir uma combustão completa, evitando o desperdício de combustível no aquecimento de um volume de ar. Não se deve operar com excesso de ar muito baixo, uma vez que uma combustão incompleta origina elementos não queimados nos gases de combustão, que, não tendo libertado toda a sua energia, originam uma diminuição de rendimento. Os sistemas de ventilação requerem bastante atenção devido aos seus componentes que funcionam a grandes rotações. Neste sentido, devem verificar-se eventuais ruídos e ou vibrações anómalas, o estado das correias e o estado das proteções mecânicas. No caso dos motores elétricos dos ventiladores, o intervalo de manutenção depende principalmente dos seguintes fatores: horas de operação, frequência dos arranques, regime de carga permanente a atuar sobre o equipamento e do ambiente físico onde o motor funciona, temperatura, umidade, poeiras. Os planos de manutenção devem estar de acordo com as indicações do próprio fabricante. Os sistemas de filtragem requerem especial atenção, pois a falta de manutenção nos mesmos poderá colocar em risco a saúde dos ocupantes do edifício. Neste sentido, devem verificar-se os pressostatos diferenciais para alertar a necessidade de substituição e verificar os filtros periodicamente. A periodicidade destas tarefas depende muito da localização do edifício e do tipo de atividade desempenhada no seu interior. Para além dos filtros, também as condutas requerem especial atenção. Deste modo, devem inspecionar-se regularmente as condutas e, em caso de sujidade ou condensações, deverão ser limpas e desinfetadas por empresas especializadas, por forma a garantir uma boa qualidade do ar interior. Devem ainda instalar-se portas de visita para facilitar a manutenção das condutas. Por estranho que possa parecer, é vulgar serem encontradas condutas sujas como as apresentadas na figura à direita, o que poderá colocar em risco a saúde dos ocupantes. A quinta secção é dedicada às medidas de melhoria. As medidas de melhoria, com ou sem necessidade de investimento, têm por objetivo mitigar o consumo de energia, mantendo ou melhorando as condições de utilização e funcionamento de uma instalação. Dividiram-se as medidas de melhoria em três áreas: comportamentos, onde vamos falar de como podemos reduzir o consumo de energia sem investimento ou com investimento muito reduzido, através de intervenções na envolvente do edifício e, por último, através de intervenções nos sistemas técnicos. Comecemos pelos comportamentos.
Através da alteração de comportamentos, com vista a uma utilização racional de energia, podem conseguir-se reduções significativas. Neste sentido, aconselha-se a utilizar a climatização apenas e só quando necessária. Regular a temperatura dos espaços para os 20 graus no inverno e 25 no verão. Por cada grau de diferença, o consumo de energia aumenta em cerca de 5 a 7%. E sim, são mesmo 20 graus no inverno e 25 no verão. Manter a temperatura dentro deste intervalo é importante não só para reduzir o consumo de energia, como também para evitar que as pessoas se constipem. E por fim, desligar os equipamentos de climatização pelo menos uma hora antes do espaço ficar desocupado. Podemos aproveitar a inércia térmica dos edifícios em prol da eficiência energética. Após desligarmos os equipamentos de climatização, o edifício demora algum tempo até aquecer ou arrefecer. Então poderemos desligar os sistemas de climatização uma hora mais cedo. Um outro comportamento que poderemos adotar é abrir as janelas à noite ou nas primeiras horas do dia durante o verão. Para além de aumentar a qualidade do ar interior, aumenta também o conforto térmico dos ocupantes, arrefecendo o espaço de forma gratuita. Existem sistemas técnicos que fazem um procedimento semelhante através da ventilação, chamado free cooling. Este procedimento permite uma redução do consumo de energia e uma remoção de poluentes. No entanto, caso o espaço exterior esteja contaminado, poderemos contaminar o espaço interior. Portanto, deve ter-se em atenção a localização do edifício e a altura do dia em que se executa esta tarefa. Outro dos comportamentos a adotar é a adequação das proteções solares às necessidades. Devemos abrir as proteções solares no inverno durante o dia para maximizar os ganhos solares. Já à noite, devemos fechá-las para minimizar as perdas. No entanto, existem alguns edifícios onde a quantidade de calor produzida pelos ocupantes é tanta que nem sempre isto se aplica. Numa habitação, devemos sempre adotar este procedimento. Nos edifícios de serviços depende da necessidade. Deve ter-se em atenção a possibilidade de provocar encandeamento dos ocupantes, principalmente em edifícios de escritórios. Seguidamente, vamos apresentar as medidas de melhoria relacionadas com a envolvente. A envolvente funciona como um casaco que vestimos ao nosso edifício. A aplicação de isolamento é um dos métodos mais eficazes para reduzir as perdas térmicas e aumentar o conforto térmico no interior do edifício. No entanto, pode apresentar custos e períodos de retorno elevados. Quando colocada pelo interior, pode reduzir a área de pavimento e pode ser considerada uma obra suja, pois é muito intrusiva quando aplicada pelo interior. Geralmente, colocada pelo exterior é mais cara. No entanto, os custos com andaimes, por exemplo, podem ser diluídos ao colocarmos o isolamento em alturas onde já se pretende fazer a pintura da fachada. Para além do aumento da eficiência energética, a aplicação de isolamento pode permitir a impermeabilização do edifício, evitando infiltrações. Alguns dos isolamentos podem ainda aumentar a resistência ao fogo, como é o caso da lã de rocha e da lã de vidro, e aumentam também o isolamento acústico, tornando o edifício mais confortável. Outras das soluções passam por corrigir infiltrações de ar indesejáveis e calafetar as janelas e portas. Esta medida reduz de imediato as infiltrações de ar e, assim, perdas de calor. É económica e de fácil instalação, melhorando consideravelmente o conforto térmico. No entanto, a sua durabilidade pode ser limitada. Uma outra medida muito importante, não só pelo isolamento térmico, mas também pela acústica, é a substituição das janelas pouco eficientes, de vidro simples com castelaria em madeira ou castelaria metálica sem corte térmico, por janelas mais eficientes de vidro duplo com castelaria com corte térmico. Como já referido, com esta substituição reduzem-se as perdas de calor e melhora o isolamento acústico. No entanto, representa um investimento com custos muito elevados. Castelarias de madeira podem deteriorar-se em zonas muito chuvosas. No entanto, já é possível ter no exterior um perfil de PVC ou em alumínio e no interior do edifício ter um perfil em madeira. Caso opte por substituir as janelas, deverá optar por janelas com a etiqueta Classe Mais. A etiqueta Classe Mais é um sistema voluntário que permite comparar o desempenho energético das janelas. A etiquetagem energética Classe Mais é uma iniciativa da ADN e afirma-se como um instrumento ao dispor dos cidadãos para apoiar a escolha das janelas mais eficientes, recorrendo às melhores empresas e aos melhores profissionais instaladores. Exigir a etiqueta Classe Mais nas propostas e orçamentos é o primeiro passo para uma escolha mais informada. Por forma a controlar os ganhos solares, deve instalar sombreamento exterior, permitindo assim captar o calor no inverno e reduzir a exposição solar no verão, reduzindo as necessidades de aquecimento e arrefecimento. Os cuidados na proteção solar devem ser tanto maiores quanto maior for a sua área envidraçada. Este tipo de equipamentos tem como vantagem a redução das necessidades de aquecimento ou arrefecimento, a proteção das janelas contra as condições climatéricas, assim como a redução do encandeamento devido à luz solar direta. No entanto, a exposição direta às condições climatéricas reduz o seu tempo de vida. Por vezes, é difícil fazer a instalação das mesmas e é, na sua generalidade, um investimento avultado. Mais uma vez, se ressalva que a caixaria de madeira requer mais manutenção.
É recomendada a aplicação de um revestimento de 2 em 2 anos e deve aplicar-se resina ou inseticidas para evitar o aparecimento de organismos como fungos e insetos. Em vez de se instalar em dispositivos de sombreamento exteriores, também se pode fazê-lo pelo interior. As cortinas ou stores protegem os espaços interiores da radiação solar direta, prevenindo o sobreaquecimento e o encandeamento. Com a aplicação destes dispositivos, consegue reduzir-se as necessidades de aquecimento, há uma melhoria do conforto térmico, uma redução do encadeamento pela luz solar direta e a possibilidade de regulação da transmissão de luz e aumento da privacidade. A instalação é fácil e barata. No entanto, a sua eficácia depende da forma como são utilizadas e da sua opacidade. A radiação solar direta ainda penetra através da janela, pelo que a proteção contra o sombreamento é limitada. Como já verificado, são diversos os tipos de isolamentos que podem ser aplicados à cobertura de um edifício. Podemos aplicar aglomerado de cortiça, poliestireno expandido extrudido, também conhecido como XPS, ou poliestireno expandido moldado, conhecido como EPS. Lã de rocha ou lã de vidro, podemos ainda aplicar espuma de poliuretano e betonilha com isolamento térmico. De acordo com os certificados energéticos, verificou-se que, em média, para edifícios com menos de 1000 metros quadrados, o investimento em medidas de eficiência energética em coberturas é de 15.759 euros, o que gera uma economia de 1.188 euros, traduzindo-se num período de retorno de investimento de 13 anos. Caso o edifício tenha uma área superior a 1000 metros quadrados, então o investimento será em média de 83.464 euros, a economia de 7.900 euros e o período de retorno de investimento será de 11 anos. Os tipos de isolamento a aplicar na parede são semelhantes aos aplicados nas coberturas. Relativamente aos valores de investimento, para edifícios com áreas inferiores a 1000 metros quadrados, o custo desta medida ronda os 8.337 euros, que gera uma economia de 486 euros ao ano, o que se traduz num período de retorno de 17 anos. Para áreas superiores a 1000 metros quadrados, o investimento ronda os 163.373 euros e que gera uma economia de 5.339 euros ao ano, o que se traduz num período de retorno de investimento de 31 anos. Para além dos isolamentos, poderemos ainda alterar as janelas ineficientes por janelas com vidro duplo em caixilharia de PVC ou madeira ou em alumínio com corte térmico. Este tipo de medida, para um edifício com área inferior a 1000 metros quadrados, tem um investimento médio de 16.641 euros e que gera uma economia de 308 euros ao ano, o que resulta num período de retorno do investimento de 54 anos. Caso o edifício tenha mais de 1000 metros quadrados, em média o investimento neste tipo de medida é de 166.770 euros e a sua economia resultante é de 4.443 euros, o que se traduz num período de retorno do investimento de 38 anos. Embora esta medida tenha períodos de retorno de investimento muito extensos, ressalva-se que, para além do conforto térmico, existe também um grande aumento do conforto ao nível acústico. Por fim, vamos então analisar as medidas de eficiência energética que podem ser aplicadas aos sistemas técnicos. E, tecnicamente, deverá ser esta a abordagem a tomar. Primeiramente atuamos sobre os comportamentos, depois sobre a envolvente e só no fim atuamos sobre os sistemas técnicos. As medidas de eficiência energética foram divididas em duas categorias. A primeira são as medidas a aplicar nos sistemas técnicos já existentes, e seguidamente iremos abordar as medidas a aplicar nos sistemas novos. Vamos então analisar o que se pode fazer em sistemas já existentes. Uma das oportunidades de melhoria mais identificadas é a de isolar sistemas de distribuição, tanto condutas como tubagens, válvulas, entre outros. Esta medida tem como objetivo a redução das necessidades de aquecimento e arrefecimento do edifício. Uma outra medida extremamente importante, também já referida nas ações de manutenção, é substituir regularmente os filtros dos sistemas de climatização, de modo a reduzir a resistência à passagem de ar e garantir uma boa qualidade do ar interior. Este tipo de medidas terá de estar configurada no programa de manutenção preventiva dos equipamentos, pois, para além da melhoria significativa na eficiência do sistema, aumenta a qualidade do ar interior, prevenindo eventuais problemas de saúde. Uma outra medida de eficiência energética tipicamente sugerida é a instalação de variadores eletrónicos de velocidade nos motores de acionamento dos ventiladores, de forma a adequar o caudal de ar às necessidades reais do espaço, já que, quando a velocidade do ventilador é reduzida, a potência elétrica de tomada é também diminuída. No entanto, o investimento é por vezes elevado. Deve considerar-se ainda substituir os motores elétricos antigos por motores de alto rendimento, com classe de rendimento igual ou superior a IE3. Os motores elétricos funcionam muitas horas por dia, pelo que um pequeno aumento na eficiência se traduz numa grande economia. A única desvantagem continua a ser o custo de aquisição de um motor novo. Poderá ainda instalar válvulas termostáticas, pois permitem a seleção de diferentes temperaturas em diferentes espaços, abrindo ou fechando automaticamente o fluxo de água quente conforme necessário. Para instalar estes equipamentos, o circuito deve ser esvaziado e a válvula de fecho substituída. Esta medida permite uma redução do consumo de energia significativa. No entanto, é uma medida com investimento elevado.
Até então, apresentámos as medidas de eficiência energética aplicadas a sistemas já existentes. Vamos então apresentar alguns equipamentos que podem ser substituídos na íntegra. Uma das hipóteses poderá ser adquirir equipamentos de climatização mais eficientes, como por exemplo, caldeiras de condensação ou bombas de calor com SCOP e SCR mais elevado, fundamentando-as com base na análise económica das poupanças durante o funcionamento da instalação. O chiller bomba de calor a 4 tubos e os VRV são equipamentos muito versáteis que permitem fazer frio e calor em simultâneo e contam com elevadas eficiências. Estes sistemas são muito eficientes, permitindo reduções de energia muito significativas. No entanto, o seu custo de investimento é avultado. Deve, sempre que possível, centralizar os sistemas de climatização, excepto para necessidades de aquecimento ou arrefecimento muito reduzidas, ou em casos em que a climatização seja muito particular de um determinado espaço. Ou seja, devem substituir-se os ventiloconvectores e os radiadores a óleo espalhados pelo edifício por sistemas centralizados, como caldeiras, sistemas de expansão direta ou chiller bomba de calor. Com a adoção desta prática, consegue-se obter um maior controle sobre os sistemas de climatização e uma melhor adequação do consumo às necessidades, o que leva invariavelmente a uma redução do consumo de energia. A desvantagem destas alterações é que podem acarretar custos elevados. Atualmente, é possível que os sistemas comuniquem entre si, que se adaptem às condições atmosféricas exteriores, ao perfil de ocupação do edifício e que comuniquem inclusive com outros sistemas, como por exemplo com a iluminação, através de sistemas de automação e controle, aos quais chamamos de Sistema de Gestão Técnica Centralizada, também conhecido por GTC. O GTC é sem dúvida o instrumento que permite aumentar o controle sobre os sistemas presentes no edifício, através da monitorização de todos os equipamentos e órgãos vitais. O GTC permite ainda ajudar efetivamente o gestor técnico na operação diária do edifício, de modo a satisfazer com eficiência as reais necessidades do mesmo. Este sistema permite ainda estabelecer, adaptar e readaptar estratégias operacionais, através da previsão do comportamento do edifício e respectivos custos, o que se traduzirá numa redução do consumo de energia. A única desvantagem deste sistema será mesmo o custo de investimento. Chamamos ainda a vossa atenção para o ponto 10 da Portaria 349-D de 2013, que indica que os sistemas de GTC são obrigatórios para edifícios com uma potência térmica nominal acima de 250 kW, caso sejam instalados ou substituídos novos sistemas de climatização. Adicionalmente, pode verificar-se que, caso sejam instalados sistemas de climatização para edifícios com potências térmicas inferiores a 100 kW, devem ser instalados sistemas autónomos de regulação e controle. E, por fim, para edifícios com potências térmicas compreendidas entre os 100 e os 250 kW, também têm de instalar um sistema de gestão técnica, caso instalem um novo sistema de climatização. Para obter mais informações sobre os sistemas de gestão técnica, assim como das suas especificações, assista à nossa capacitação online de sistemas de gestão técnica centralizada e não se esqueça de consultar a Portaria 349-D de 2013. Através dos certificados energéticos, foi levado a cabo um estudo sobre o investimento, a economia e o período de retorno de algumas medidas de eficiência energética, como, por exemplo, a substituição de chillers, VRFs, aplicação de isolamentos, instalação de VRVs, entre outros. Desse estudo, concluiu-se que este tipo de medidas, para um edifício com área inferior a 1000 m², tem um investimento médio de 15.543 euros e que gera uma economia de 1.086 euros ao ano, o que resulta num período de retorno de investimento de 14 anos. Caso o edifício tenha mais de 1000 m², em média o investimento neste tipo de medida é de 271.829 euros e a sua economia resultante é de 21.989 euros ao ano, o que se traduz num período de retorno de investimento de 12 anos. Seguidamente, vamos apresentar a calculadora de climatização do EcoAP. Esta calculadora permite ao gestor local de energia, através da introdução de dados muito simples, calcular o investimento estimado com medidas de eficiência energética, a respectiva economia e o período de retorno desse investimento. A título de exemplo, vamos então assumir que estamos perante um edifício de serviços construído em 1974, em Lisboa, com uma área a climatizar de 3.000 m² e uma área de cobertura de 1.000 m². Não sabemos a sua classe energética, mas sabemos que os envidraçados são em caixaria em alumínio com vidro simples e que o edifício não tem isolamento térmico. Através das faturas ou do barómetro EcoAP, verificamos que o consumo anual foi de 390.000 kWh e que o custo da energia é de 13 cêntimos por kWh. É um edifício que funciona todos os dias da semana e não tem períodos de encerramento. Relativamente ao equipamento que desejamos substituir, é um chiller bomba de calor fabricado em 1990 e do qual não sabemos as especificações técnicas. Posto isto, vamos avançar para a calculadora de climatização. A calculadora encontra-se dividida em 4 passos. Primeiramente, teremos de selecionar se queremos fazer uma simulação para aquecimento ou arrefecimento, uma vez que a calculadora ainda não permite fazer o cálculo em simultâneo. Comecemos então por selecionar aquecimento.
Seguidamente, colocamos o distrito, a área a climatizar e os consumos e custos anuais do edifício em análise. Como a calculadora funciona com alguns valores por metro quadrado, é realmente importante sermos rigorosos neste campo. Carregamos em próximo e aparecem algumas questões relacionadas com o equipamento de climatização e com o edifício. Teremos então de introduzir a atual fonte de aquecimento, que neste exemplo consideramos ser um chiller. Se conhecer a potência do equipamento, posso colocar. Se não a conhecer, a calculadora vai estimá-la com base na área a climatizar e nas características do edifício. Seguidamente, é-nos questionado sobre o valor do COP. Caso não saibamos, poderemos colocar a idade do equipamento e a calculadora estimará um COP com base na idade do equipamento. É-nos solicitado também o custo da energia. Posto isto, é-nos ainda perguntado se conhecemos o consumo de energia em aquecimento. Neste caso, como não sabemos, colocamos que não. E a calculadora faz-nos uma série de novas questões para poder estimar esse consumo. Pergunta-nos qual a área em contacto com o exterior, o perfil de funcionamento do edifício, assim como de encerramento e a classe energética. Como neste caso não conhecemos a classe energética do edifício, teremos ainda de colocar o ano de construção, o tipo de envidraçados e se existe ou não isolamento nas paredes. Caso soubéssemos à partida o consumo de energia para climatização, então estas questões não seriam levantadas. A calculadora permite ainda fazer uma simulação em que parte da energia é utilizada para a AQS. Depois de todos os campos estarem preenchidos, carregamos próximo. Como já caracterizamos o edifício, o terceiro passo será caracterizar a nova fonte de aquecimento. Neste caso, escolhi um chiller bomba de calor arrefecido a ar, mas poderia escolher um chiller arrefecido a água, uma caldeira ou um VRF. Caso não saiba a potência do novo equipamento a instalar, a calculadora estima-la. No entanto, se eu já tiver na minha posse um catálogo de um produto, poderei colocar o copo da máquina que estou a pensar em instalar. Coloco o custo da energia e carrego em analisar. E de imediato, é-nos apresentada uma tabela e um gráfico com os resultados. Pode consultar-se a estimativa de energia consumida antes e após a medida, as economias energéticas e económicas, o investimento e o período de retorno. No entanto, como já referido, a ferramenta não permite fazer o cálculo para aquecimento e arrefecimento em simultâneo. Então, após fazer o cálculo para aquecimento, vamos carregar em voltar ao início e fazer o cálculo para arrefecimento. Mas não se esqueça de guardar o estudo. Poderá fazê-lo ao clicar no link a seguir a deseja imprimir e criar um PDF com os resultados. Voltamos então ao início da ferramenta e alteramos a utilização da calculadora de aquecimento para arrefecimento e preenchemos novamente os campos até obter a tabela de resultados. Como podem verificar, embora o investimento seja o mesmo, o período de retorno neste caso em concreto é superior, na ordem dos 21 anos. Mais uma vez, se desejar guardar os resultados do estudo, poderá carregar no link a seguir a deseja imprimir, de modo a obter um PDF. Para calcular o período de retorno do chiller bomba de calor, teremos então de fazer uma simplificação. Mantemos o investimento, que neste caso são os 45.000 € presentes nas duas simulações, e somamos as economias em aquecimento, 4.152 €, e em arrefecimento, 2.137, que prefazem um total de 6.289 €. Para calcular o período de retorno, faremos então o quociente entre o investimento, os tais 45.000 €, e a economia, 6.289 €, e obtemos um período de retorno de cerca de 7 anos. Note-se que este estudo é apenas uma estimativa e de que estamos a utilizar uma calculadora e não um simulador. Esta ferramenta tem como objetivo obter uma primeira estimativa, não substituindo uma análise cuidada de um técnico especializado. Esta simplificação apenas é necessária para equipamentos que produzam frio e calor. Se pretender substituir uma caldeira, bastará utilizar a calculadora para aquecimento. A equipa do EcoAP desenvolveu algumas tabelas para auxiliarem nos levantamentos dos equipamentos de climatização. Estas tabelas podem ser descarregadas na página de capacitação online do site EcoAP. Quando fizer o levantamento dos equipamentos de climatização, deverá determinar a quantidade de equipamentos existentes em funcionamento e não funcionamento, verificar o estado de conservação dos equipamentos, verificar a idade dos equipamentos e a sua classe energética e aferir as temperaturas de funcionamento, os tais set points. Deverá ainda verificar exemplo de patologias nos sistemas de climatização, tais como mau odor, não produção de frio ou calor, ou se pelo contrário há demasiada produção de frio ou calor, e verificar se existe sonolência dos ocupantes, que por vezes poderá estar associada à qualidade do ar interior. Estamos a chegar ao fim desta sessão de capacitação. Vamos neste momento avançar para o capítulo de resumo. Neste pequeno resumo, vamos fazer um apanhado da caracterização da envolvente, dos sistemas técnicos, das ações de manutenção e das medidas de melhoria relacionadas com o conforto térmico. Começámos esta sessão de capacitação a caracterizar as coberturas e as paredes e verificámos que, na falta de documentação sobre intervenções, a idade da cobertura ou da parede pode dar-nos uma ideia da sua constituição e se tem ou não isolamento. Verificámos ainda que há um aumento do cuidado na construção da envolvente ao longo dos anos, fruto dos novos regulamentos. Relativamente aos isolamentos, analisámos os diferentes tipos de isolamento,
não só do ponto de vista térmico, como também do ponto de vista da acústica e do comportamento ao fogo. No que respeita às janelas, verificamos a sua classificação, de acordo com o tipo de abertura, salvaguardando que a sua definição pode variar de acordo com os autores ou com o fabricante. As janelas com melhor comportamento são as oscilobatentes, pois são as que vedam melhor, mas que ao mesmo tempo permitem uma abertura para circular o ar quando necessário. Analisamos também o tipo de vidro e caixilhos, que podem integrar uma janela. Idealmente, devemos escolher janelas com vidro duplo com caixilharia em PVC ou alumínio com corte térmico. E por fim, analisamos os diferentes tipos de proteções solares, ressalvando que estes devem ser aplicados pelo exterior, devem permitir ser controlados, ou seja, permitir a entrada dos raios solares no inverno e bloqueá-los no verão. E devem optar-se por cores claras. Seguidamente, avançamos para os sistemas de climatização, onde verificamos numa primeira fase os sistemas de compressão, sistemas elétricos que são capazes de mover calor de uma fonte quente para uma fonte fria, e vice-versa. Foi apresentado o cálculo do COP e do ER, salientando-se que estas máquinas tipicamente têm um COP e um ER superior a 3, o que significa que por cada kWh elétrico elas fornecem 3 kWh de calor ou de frio, sendo por isso muito eficientes. Verificamos ainda que, por via das evoluções ao nível do ecodesign, atualmente, para além do COP e do ER, são utilizados os coeficientes sazonais, que traduzem a real eficiência das máquinas. Tivemos ainda a oportunidade de abordar os sistemas de aquecimento por efeito de Joule, que são os equipamentos elétricos mais ineficientes. Analisámos também os equipamentos que produzem calor convertendo a energia, presente no combustível, em energia térmica, como é o caso das caldeiras. Verificamos que poderão ser adicionados painéis solar térmicos, que convertem a energia solar em calor, armazenando-a para que possa ser utilizada mais tarde. Fechamos os sistemas técnicos com a ventilação, onde analisamos a diferença entre ventilação natural, mecânica e mista, e analisamos com algum detalhe os ventiladores e as unidades de tratamento de ar e unidades de tratamento de ar novo. Após caracterizarmos os sistemas de climatização, avançamos para as medidas de melhoria, onde se abordam primeiramente as medidas comportamentais, seguidamente a envolvente e por fim os sistemas. De acordo com os certificados energéticos de edifícios de serviços, foi elaborado um estudo onde se comparam as diferentes áreas de intervenção, desagregando o investimento e economia, assim como o período de retorno, referentes aos edifícios com áreas inferiores a 1000 m² e de edifícios com áreas superiores a 1000 m². Desse estudo, verificámos que, no que respeita a coberturas para edifícios com áreas inferiores a 1000 m², o investimento em média é de 15.759 euros. As economias são de 1118 e o período de retorno é de cerca de 13 anos. Caso o edifício tenha mais de 1000 m², então o investimento já será na ordem dos 83.464 euros, as economias de 7.911 e o período de retorno de 11 anos. No que respeita às paredes, para edifícios com áreas inferiores a 1000 m², o investimento em média é de 8.337 euros. As economias são de 486 e o período de retorno é de 17 anos. Caso o edifício tenha mais de 1000 m², então o investimento já será na ordem dos 163.373 euros, as economias de 5.339 e o período de retorno de 31 anos. No que respeita às janelas, como já referido, é onde tipicamente o investimento é mais avultado. Para edifícios com áreas inferiores a 1000 m², o investimento em média é de 16.641 euros, as economias são de 308 euros e o período de retorno ronda aos 54 anos. Caso o edifício tenha mais de 1000 m², então o investimento já será na ordem dos 166.770 euros, as economias de 4.443 e o período de retorno de 38 anos. No entanto, deve salvaguardar-se que ao investir em janelas, para além do conforto térmico, há um forte incremento no conforto acústico. Por fim, relativamente aos sistemas de climatização, o investimento em média para edifícios com menos de 1000 m² é de 15.543 euros. A economia anual é de 1086 e o período de retorno são 14 anos. Por outro lado, se o edifício tiver uma área superior a 1000 m², o investimento já será na ordem dos 271.829 euros, a economia será de 21.989 e o período de retorno será de 12 anos. Embora o período de retorno seja mais aprazível nos sistemas técnicos, deveremos começar por atuar na envolvente, pois se a envolvente for boa, provavelmente precisaremos de sistemas de climatização com potências muito inferiores. Por fim, verificamos que uma manutenção adequada configura não só uma redução de custos em matéria de eficiência energética, como também previne possíveis problemas de saúde. Relativamente à envolvente, deveremos verificar o estado do isolamento térmico, verificar a existência de infiltrações e o estado dos envidraçados, nomeadamente as borrachas. No que respeita aos sistemas de aquecimento e arrefecimento, devemos verificar o estado de isolamento térmico, a existência de eventuais fugas nos equipamentos e verificar as pressões e temperaturas dos manómetros nos equipamentos. Ainda no capítulo das ações de manutenção, verificamos que no âmbito da ventilação, devemos verificar os pressostatos diferenciais para alertar a necessidade de substituição de filtros.
verificar os filtros periodicamente, assim como as condutas, verificar eventuais ruídos e ou vibrações anómalas e verificar o estado das correias. No que respeita às redes de distribuição, devemos verificar a existência e o estado do isolamento e a existência de fugas. E por fim, apresentamos alguns casos de sucesso da Administração Pública Central. Existem entidades que já se encontram a economizar dinheiro e energia, reduzindo a sua pegada carbónica através de medidas de melhoria. Vamos conhecê-las. O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro instalou 28 variadores de velocidade e unidades de tratamento de ar, com integração ao sistema de gestão técnica centralizada do edifício. Esta medida teve um investimento de 29.300 euros e gera uma economia de 7.230 euros ao ano, traduzindo-se num período de retorno do investimento de cerca de 4 anos. Com esta medida, foram endivitadas perto de 18 toneladas de CO2 ao ano. Já a Câmara Municipal de Lisboa substituiu um chiller antigo por um chiller mais eficiente. Esta medida teve um investimento de 81.495 euros e gera uma economia de 7.238 euros ao ano, traduzindo-se num período de retorno de investimento de cerca de 11,3 anos. Com esta medida, são endivitadas perto de 28 toneladas de CO2 por ano. Chegamos então ao fim desta sessão de capacitação online. Esperamos que esta sessão o ajude a tornar o seu edifício mais eficiente. Relembramos que podem sempre contactar-nos através do nosso e-mail eco.ap@aden.pt. E já sabe, a energia tem eco no futuro.